Olá, muito boa noite. Estou aqui hoje para fazer mais um vídeo. Meu nome é Nivaldo Abreu. Fazer mais um vídeo aqui pela Resgate. E hoje eu queria falar de um assunto que está sendo muito discutido essa semana, que é a questão do fundão, né? O fundo eleitoral, que o deputado Juscelino Filho, que era o relator desse orçamento, conseguiu a proeza de passar esse fundo que era de 2 bilhões, que já era um orçamento que lá em 2017, se não me engano, foi muito criticado pelo valor, né? E realmente 2 bilhões é muito dinheiro. Queridos, ele conseguiu passar esse orçamento, então um aumento de 4 bilhões, passou de 2 para 5 bilhões e 700, 6 bilhões, bem dizer. E olha a festa que é, 6 bilhões para o fundo partidário. Isso não existe, só no Brasil. Só no Brasil para acontecer uma coisa dessa. Mas aí tem um detalhe que eu quero colocar para você. De onde é que saiu esse dinheiro? Vocês lembram que o governo Bolsonaro, sempre que falava sobre o voto auditado, né? Ele dizia que tinha dinheiro para as urnas, para a compra das impressoras para essas urnas. Era esse dinheiro que estava lá reservado para isso, né? E para o fundo eleitoral, e 2 bilhões eram para a compra dessas impressoras. O que é que o deputado fez? Ele transferiu esse dinheiro para o fundo eleitoral, 4 bilhões. Ele transferiu esses 4 bilhões para o fundo eleitoral. Além de ser quase que vergonhoso, quase não é vergonhoso, né? Porque se 2 bilhões já era muito, você passar isso para 6 bilhões, então, né? Mas o que é que implica mais ainda é que com isso ele inviabiliza a possibilidade do voto impresso, porque agora não tem o dinheiro que estava lá, que era para impressora. Tirando esse dinheiro de lá, não tem mais dinheiro para comprar as impressoras, ou seja, não há tempo hábil para isso agora. Agora vocês entendem por que essas reuniões do ministro Barroso com os líderes partidários? Eu lembro que a Carla Zambelli, ela tinha entrado com a moção para pegar parte desse dinheiro lá atrás, ainda no ano passado, se não me engano, e transferir isso para a pandemia, né, para ajuda da pandemia. Foi um alvoroço total. Na realidade, eles nem botaram isso em votação, né, engavetaram, porque não podia, de jeito nenhum, não podia mexer. Mas agora pôde fazer isso, pôde passar então para o fundo partidário. Olha que festa de dinheiro que esses caras vão ter. Já não basta, a gente está vendo uma pandemia que não quer investigar a fortuna que foi para os governos estaduais e municipais e que até agora não se viu resultado disso nenhum, né? A única coisa que se sabe é que teve respiradores comprados em lojas de vinho, teve respiradores comprados em lojas que trabalhavam com produtos à base de maconha, teve respiradores comprados em lojas de brinquedos, mas nada disso foi entregue, nada disso apareceu, mas até aí ninguém vai investigar, porque a CPI não quer investigar e o Supremo proibiu os governadores de serem investigados. Proibiu a CPI de investigar os governadores. Quer dizer, é um conluio só, está tudo no mesmo barco. Mas existe ainda uma possibilidade de a gente barrar isso aí. Que o Partido Novo, por exemplo, está com uma moção, entrou com uma moção para que isso não seja aprovado no plenário, porque é um absurdo isso. E onde é que está o problema aqui? O problema aqui é nosso, meu e seu. Por quê? Nenhum desses deputados, e aliás eu quero dizer para vocês que dos deputados de Santa Catarina, só 2 foram contra isso. O restante, todos eles aprovaram, todos, tá? E depois eu vou colocar lá na página da Resgate o nome de cada um daqueles que aprovaram e dos 2 que não aprovaram. Eu vou deixar lá. Então o que eu quero dizer com isso, gente? Nenhum desses caras que estão lá entraram, a não ser pelo voto. E quem votou neles? Nós. Portanto, se você, eleitor, não tomar posição, né, porque nós queremos mudanças do Brasil, mas a gente sempre quer que o outro faça a cama para a gente deitar. Não, você tem que fazer a sua parte. Eu estou aqui fazendo a minha parte, né? E eu corro todos os riscos, eu sei que eu corro o risco, inclusive, do Facebook travar, me cortar as minhas postagens lá pela Rádio Resgate, mas é um risco que eu tenho que correr pela minha pátria. Eu tenho que correr esse risco, porque não basta você apenas falar, sabe? Você tem que ter atitudes, tem que ter ação. Né? Eu nunca incentivei e não incentivo ninguém a ir para a rua fazer quebra-quebra, não. Você pode ir para a rua como família, passeatas, ordeiras, como tem sido até agora, como a direita tem feito até agora, o povo que apoia o Bolsonaro tem feito até agora. No meu entendimento, ao apoiar o presidente Bolsonaro, você apoia o Brasil. Porque a minha questão aqui é em relação ao meu país. Sabe, é difícil você olhar certas coisas. Eu estava vendo hoje uns vídeos mais antigos
onde a Globo fazia críticas porque alguém colocou no viaduto de São Paulo várias bandeiras. Eles, para que isso? Será que nós somos tão patriotas assim? Será que a prefeitura é totalmente contra aquilo, porque já era um trabalho que a Rede Globo vinha fazendo contra o Bolsonaro. Então hoje, queridos, nós estamos vivendo um momento em que há muitos esquemas estão sendo montados para desconstruir o presidente Bolsonaro. Porque há assim um temor enorme de que ele se reeleja. Por quê? Porque nós estamos no caminho que interessa a nós brasileiros, nós cidadãos, né? Nós estamos com a economia crescendo, não é divulgado as obras que estão sendo feitas, principalmente em BRs, nada disso tem sido divulgado. Há um grande trabalho para dizer, por exemplo, para querer culpar o Bolsonaro pelo preço do combustível, pelo preço do gás. Se você pegar a tua notinha do gás e a tua notinha do combustível, você vai olhar ali embaixo, ali vai escrito impostos federais, 0. Não tem imposto federal. O Bolsonaro cortou todos os impostos federais do gás e do combustível. Esses impostos que estão sendo cobrados, a gasolina sai da Petrobras por R$1 e pouco. Você está pagando isso aí, que são impostos dos governos estaduais, é do teu governador que está impondo esses impostos sobre nós. Certo? Mas eles estão tentando dizer, a esquerda está tentando colocar isso na culpa do governo federal. Não, tudo que o governo federal fez até hoje, eu estava vendo uma reportagem de hoje que nós tínhamos, as nossas estatais estavam dando um prejuízo de 170 milhões de prejuízo. Hoje ela está dando lucro de 350 milhões, deram lucro agora. Só para você ter uma ideia, né? Imagine você, eu queria que você fizesse o seguinte, que você imaginasse a pandemia na época do governo Dilma e do governo Lula, quando a nossa economia já estava lá embaixo, nós teríamos entrado em colapso. Por quê? Porque nós construímos muita coisa, mas não aqui no país. Nós construímos em Cuba, nós construímos na Venezuela, em vários países comunistas, foram investimentos milhões e nós pagamos a conta até hoje. Nós estamos pagando uma conta de luz hoje, talvez você não saiba, porque era um acordo que a Dilma tinha feito naquela época com as companhias de energia elétrica e que o governo ia pagar. Só que o governo não tinha dinheiro e transferiu isso para nós, para a nossa conta. Então até 2026 nós vamos pagar esses aumentos sistemáticos da energia elétrica. E nós ficamos quietos, nós ficamos calados. Aí nós olhamos algumas pessoas que vão para a rua e ficam, isso não vai dar em nada. Só que quando eles conseguem alguma coisa, nós deitamos na cama que aqueles ali fizeram e lutaram. Nós precisamos aprender a ser solidário com aqueles que estão lutando pelo bem desse país. Faça a sua parte, faça a sua parte. Fale com o teu deputado, passe um e-mail para ele na Câmara e fale para ele que se ele votar num projeto desse, esse projeto absurdo, né? Isso é um projeto absurdo, que é difícil, inclusive, de você falar, até pronunciar o valor, né? Fundo eleitoral, 6 bilhões. Gente, não dá para acreditar nisso. Né? Os caras conseguiram fazer uma manobra, porque isso aqui é manobra. Isso aqui é manobra. A gente sabe que é manobra, porque hoje você está vendo coisas que você não imaginava assistir nesse país, tudo por conta de manobras que estão acontecendo. Você olha para uma CPI, né, que eu parei de ver porque estava me fazendo mal, estava me dando náusea. Nós tivemos agora recentemente, ontem lá, o depoente, um depoente que chegou a fraudar, gente, olha, pensa bem, sabe esse auxílio emergencial? Ele chegou a fraudar o auxílio emergencial e quando ele foi indagado pelo deputado, ele deu uma de ir num banheiro e aí chamou o seu advogado. E quando ele volta, então, ele confessa que fraudou. Mas ele está lá depondo contra o presidente, né? E o Aziz, Renan, Randolfo Rodrigues aplaudindo ele. Isso é muito importante. Você tinha na bancada ali um estelionatário que tentou criar um estelionato em cima do Ministério da Saúde. Não foi pago um tostão, mas o Renan e Aziz continuam dizendo. Sabe por quê? Porque Renan faz parte dessa quadrilha, Aziz faz parte dessa quadrilha. E nós fizemos o quê? Eu e você. Porque nenhum deles entra lá se não for pelo voto. E quem vota? Somos nós. E o que você está fazendo? Não adianta você ficar só criticando, não, querido. Vai para a rua, vai falar. Se você não vai para a rua, vai falar. Você posta aqui na rede social o nome do cara que você votou. Tá? E diz, olha, esse daqui eu votei, mas não voto mais porque ele fez isso, assim, assim. Ele fez isso comigo, com os meus filhos. Porque quando um cara
se submete a fazer isso aqui, tá? Votar num fundo eleitoral de 6 bilhões em meio à pandemia, e aí os caras têm a coragem, a cara de pau de querer acusar o presidente, né? Acusar o presidente por falta de vacina, por falta disso, uma vacina que nem existia, acusar o presidente por corrupção, por prevaricação. Isso aqui, prevaricação é isso aqui, gente. O presidente foi para o hospital, vocês vão lá na boca da noite e consegue aprovar um fundo eleitoral de 6 bilhões com segundas intenções, ou seja, de não ter a aprovação, mesmo que aprove, mesmo que queiram aprovar agora o voto impresso, não há mais viabilidade financeira para isso. É isso que eles estão tentando fazer. Não é que fosse preciso, tá? Entendam agora vocês essas reuniões do presidente lá do Supremo com alguns líderes partidários. Lembra essas reuniões que estiveram agora no Congresso, na Câmara? Era exatamente isso que estava sendo tratado. Como é que nós vamos fazer para justificar o voto não auditável, uma vez que o povo está indo para a rua? A única forma de fazer isso é não tendo de onde tirar o dinheiro, certo? É não tendo. Então, onde é que está esse dinheiro? Está lá nesse fundinho aí. Então faz o seguinte, transfere através de lei, por votação do plenário, votou no plenário, acabou. Votou no plenário, acabou. Votou no plenário, já era. Então pega esse dinheiro e passa para o fundo partidário. Pronto, acabou. Agora não tem mais dinheiro para comprar impressora. Então pronto, é esse o detalhe. Queridos, então assim, ó. O que é que eu estou falando, o que é que eu quero falar para você aqui? Chega de tanta vergonha nesse país, chega da gente apanhar tanto na nossa cara, estão batendo na nossa cara todos os dias. Todos os dias. Eu sou cristão, sou evangélico, sim, mas agora eu não estou falando nem como cristão, nem como evangélico. Estou falando como brasileiro antes de tudo. Estou falando como brasileiro. Imagina se eu for falar como cristão e para cristão, mas eu estou falando para você, brasileiro. Para você. É na sua cara que eles estão batendo aqui, ó. É na sua cara, é na minha e na sua que eles estão batendo aqui. É na nossa cara. Cara, é difícil de olhar, isso aqui, 6 bilhões. 6 bilhões. E o que mais ainda que eu quero dizer para você, é que é bom que você procure, eu vou procurar o nome de cada um deles, e vou colocar lá na página da Rádio Resgate Web, lá no Facebook, eu vou deixar o nome de cada um daqueles que votaram a favor desse projeto, e que são contra. Não é à toa, queridos, não é à toa, que lá no início, quando esse projeto do voto auditável começou, a grande maioria dos parlamentares eram favoráveis. Agora eles votaram. Tanto é, inclusive, que quando depois dessa reunião que houve com o ministro e os líderes, foi mudado o pessoal da comissão, foi tirado aqueles que eram favoráveis a esses votos e colocado aqueles que eram contra. Deu para entender agora a jogada? É essa jogada aqui, ó. É isso aqui. Queridos, eu sei que eu não vou alcançar grande número de pessoas, mas o pouco que eu puder fazer, se eu alcançar 10, aqui você alcançar 10 com um vídeo teu, o outro alcançar 10, nós vamos ser maioria. Porque a Constituição diz o seguinte, todo o poder emana do povo e qualquer dispositivo ao contrário será revogado, mas isso é preciso que você faça uso disso. É preciso que você faça uso disso, sabe? Chega de nós sermos enrolados com novelas, com filmezinhos, com uma série de coisas. Abra a tua mente, abra o teu coração para essa nação e veja o que está acontecendo. Veja o que está acontecendo. Chega de nós sermos. Você para pensar o que está acontecendo em Cuba, Venezuela, Argentina. É isso que você quer para esse país? Eu tenho certeza que não, meu irmão. Eu tenho certeza que não. Mas isso só nós podemos impedir. Não conte com deputados, não conte com o senador, com raras exceções. Se você não fizer a tua parte, eles vão fazer do jeito que eles estão fazendo, porque se não houver cobrança, para eles está tudo bem. Tá? Porque até hoje nós estamos sendo tratados como bobo da corte. Mas está na hora da gente despertar. E mais uma vez eu quero frisar, quando eu falo aqui está na hora da gente brigar, da gente despertar, é aquela briga saudável, aquela briga familiar. Você pode ir para a rua fazer uma passeata, mas se tiver um carro do lado ali que não é seu, não é para depredar, não é para quebrar nada, não é para fazer nada, é apenas caminhar. Caminhar, só isso já é o suficiente. E também você pode, através das redes sociais, que hoje é uma arma enorme, você pode colocar aqui as suas postagens, o nome do cara que você votou e cobrar deles.
Cobra deles para que isso não seja, para que essa moção aqui do Partido Novo consiga ser vitoriosa e isso não ser aprovado em plenário. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo aqui. E vamos esperar que a gente consiga então reverter essa situação. Pense bem, 6 bilhões para o fundo partidário tirado do voto impresso.